Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vocês devem ter visto com certeza, né, o que aconteceu aí. Cada dia que passa é uma novidade, não é? Que no Brasil você não sofre de tédio, né? Você sempre tem alguma coisa para ver, né? Infelizmente, a grande maioria das coisas são coisas negativas, né? E o prefeito do Belém do Pará soltou uma pérola, né, no calor do momento, falando com o ex-presidente Lula, né, que está fazendo um comício lá, alguma coisa desse tipo, em meio ao Círio de Nazaré. E o prefeito solta que o Círio de Nazaré não é mais da Igreja Católica, né? Então, como ele tem essa autoridade de falar que não é mais da Igreja Católica, né? Falando que todo mundo frequenta, então é de todo mundo. É lógico que ele depois se retratou devido à repercussão negativa, né? Veja aí, caso você não tenha visto, um trechinho do que ele fala. Turno, venha festejar o Círio e ver a maior festa religiosa do mundo, onde evangélicos, umbandistas, candombleristas, todos participam, porque a festa é do povo, já não é mais da Igreja Católica. Já não é mais da Igreja Católica. Não é mais da Igreja Católica. Só que aí gerou indignação, né? A igreja, graças a Deus, ainda, né, tem pessoas que têm sangue nas veias, ainda tem pessoas ainda que defendem a Igreja Católica, né? Porque nós vemos aí, daqui para frente, nós vamos ver muito políticos tentando, né, como sempre, todos os anos de política, né, os políticos tentando se aproveitar das festas católicas, das festas protestantes. A gente vê se apresentando, olha, votem nesse candidato tal, porque ele é assim, assim. Devemos tomar muito cuidado com isso, não usar o altar como palanque, tá? Não usar o altar como palanque, tá bom? Devemos nos posicionar, é lógico, contra as coisas erradas, né? Não devemos votar em políticos que promovem aborto, políticos que promovem coisas erradas, né? Não podemos votar em comunistas, não podemos votar em pessoas com ideologias socialistas, né? Isso já é da nossa Igreja Católica. É um pecado mortal. Você está automaticamente excomungado se você vota em políticos que promovem aborto, legalização de drogas, o socialismo e assim por diante. Mas isso tem sido esquecido por muita gente, né? Mas ainda bem que tem pessoas que se levantam e já criticaram e já falaram contra o prefeito, né? Que foi o caso, por exemplo, do próprio bispo metropolitano do Belém do Pará, né? Que falou, Dom Alberto Taveira, né? Ele já se posicionou criticando, né, o prefeito. O padre Gabriel Vilaverde também se posicionou contra o prefeito. Padre Cristian Shankar, e assim muitos, né? Muitos se posicionaram aí falando contra o prefeito, tá? Que foi uma grande besteira, né? Uma grande bobagem, né, o que ele falou, que não importa, como diz o padre Gabriel Vilaverde, não importa se uma festa católica vai pessoas de outras crenças, né? Isso não vai deixar que que a festa do Círio deixe de ser católico, porque vai outras pessoas. Isso não tem lógica, tá? A festa do Círio sempre será da Igreja Católica Apostólica Romana, como afirma Dom Alberto Taveira. Tá certo? Então é algo assim que nós temos que tomar muito cuidado com os políticos, tá? Eu vejo aqui pessoas promovendo política, né? Promovendo aí, apresentando nos altares, dando o microfone para os políticos no altar, né? É algo muito preocupante, né? Para quem você está dando o seu voto, né? Mas o padre, ele tem que alertar os fiéis contra os perigos de ideologias socialistas, ideologias que promovem o pecado. Nós não devemos votar em quem promove o pecado. Não devemos votar em pessoas que promovem
todas as barbaridades que nós estamos vendo aqui. Não devemos votar em pessoas que apoiam ditadores, aqueles lá da Nicarágua, por exemplo. Né? Não podemos apoiar pessoas que apoiam esses regimes, essas coisas terríveis. Ideologias, né? Políticos que aprovam ideologia de gênero, por exemplo. Devemos apoiar candidatos que sejam cristãos, candidatos que condizem com a nossa fé. Não importa se eles são católicos ou protestantes, né? O que importa é que vão bloquear, barrar leis absurdas, né? É uma bênção ter, por exemplo, uma bancada evangélica, por exemplo. Não estou falando aqui em termos de crença, de doutrina, aí é uma outra conversa. Mas estou falando em termos de política. Nós devemos apoiar quem tem uma ideologia, pelo menos um conceito parecido com o nosso. Né? A favor da família, a favor da moral, a favor das crianças, de respeitar as crianças, ser contra o aborto e assim por diante. Tá? Não estou falando em termos de religião, e sim para ajudar o Brasil a tirar todo esse tipo de sujeira, leis anticristãs. Tá? E é importante ter católicos e protestantes lá na política. De verdade, católicos de verdade, né? Cristãos de verdade, cristãos que amam a Deus de verdade, que bloqueiam qualquer tipo de leis. Querem promover a lei do aborto, por exemplo. Aí tem lá a bancada cristã, né? Católicos, protestantes, que impedem, tentam votar contra, tentam a todo custo a não permitir que seja aprovado. Agora imagine se não tem, se as igrejas promovem, falam, não vamos falar mais de política, vamos deixar para lá. É impossível, não dá. Temos que comentar sobre política. Temos que... Porque quem faz as leis? São eles. Né? Então devemos ter políticos cada vez mais cristãos. Pelo menos uma parte, para ser lá uma barreira contra leis absurdas. É claro que sempre vai ter coisas, leis absurdas, sempre vai ter, mas para diminuir, para cada vez bloquear, para desacelerar o processo dessas coisas. Ok? Mas nunca envolver na igreja no momento que é de Deus, no momento que é de Nossa Senhora, envolver a política. Tá? Isso que eu não concordo. No momento da homilia, por exemplo, dar o microfone para um político falar. Isso eu não concordo. Tá? Eu não concordo que um político, seja ele da esquerda ou da direita, tome a palavra no altar do lugar do padre. Lá falar coisas que eram para Jesus, ele está falando para ele. Pedir voto. Entende? É lógico que, como eu disse, devemos nos posicionar politicamente para ir sempre naqueles candidatos que condizem com a nossa fé. Por mais que eles não sejam católicos, não sejam cristãos fervorosos, mas eles têm uma moral, eles têm um discernimento, né? Tem uma consciência cristã que não se pode fazer tal coisa, diferente de quem é socialista, de quem é comunista, que não tem mais a consciência do certo e do errado, né? Nesse sentido. Tem a consciência que quer liberar tudo. Não podemos votar em liberais. Nós, como cristãos, não podemos votar nos liberais, que liberam tudo, que tudo é bom, né? Ou nos relativistas. Né? Nós não podemos fazer isso. Ok? Mas, graças a Deus, ainda tem bons padres, bons bispos, que imediatamente repreendeu aí as palavras do prefeito. Então, isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.